Estamos acostumados a ouvir que tal e tal aeronave soviética era cópia de uma dos Estados Unidos ou de um projeto alemão da guerra, enfim, quase sempre os notórios clichês da Guerra Fria. E se uma aeronave dos Estados Unidos tivesse clonado uma soviética? E se essa aeronave ainda por cima fosse uma das mais avançadas do Ocidente? E com o DNA do inimigo? Isso não é suposição, amigo. Isso aconteceu. Quer saber como? Senta, que aí vem história da boa. Oi, eu sou o Cláudio Lucchesi, editor de Asas. Seja bem-vindo a mais um Documento Asas, o seu programa no canal da revista Asas no YouTube com os mais incríveis episódios da aviação, da tecnologia e da história. Nós todos sabemos que um dos jatos de combate mais avançados em todo o mundo hoje é o Lockheed F-35 Lightning II. E também um dos programas militares mais caros já vistos. A sua estimativa, mais recente, no período de 2014, ano em que iniciou a sua entrada em serviço, a 2044, é de um custo de 428,4 bilhões de dólares. Eu enchi a boca mesmo para falar. Você tem ideia disso? Sabe o que é esse valor? Dava para a US Navy adquirir 100, eu disse 100, submarinos nucleares de ataque, do tipo mais moderno, o Seawolf. O programa do F-35 teve origem em diversos programas de novas aeronaves de combate, surgidos no final dos anos 80, que em 1993 se cristalizaram na super ambiciosa concorrência JSF, que visava, sim, apenas um jato de combate stealth, ou seja, de difícil detecção por radar, de quinta geração, e ele devia substituir um monte de jatos diferentes, de F-16 a Hornet até o Harrier 2 e até mesmo o A-10. Você imagina? Em diversos perfis de missão. E ainda por cima para ser adotado pela USAF, pelos Marines e pela US Navy. Acabou? Não! Ele também devia atender a RAF e a Royal Navy. É mole, meu amigo. Isso para não falar dos parceiros internacionais de outros países. Israel, Japão, tudo que também iam entrar na parada. Em 26 de outubro de 2001, a Lockheed ganhou essa concorrência multimilionária com o projeto X-35, que tinha voado como um demonstrador de conceito em 24 de outubro de 2000. O jato de série virou o F-35 e o programa envolveu 3 versões. A básica de decolagem e pouso convencional, F-35A, uma versão naval de porta-aviões de operação tradicional, catapulta e gancho, F-35C, e uma versão naval capaz de decolagem e pousos curtos e na vertical, o chamado V-STOL, como o Harrier, era o F-35B. Essa última, de grande interesse para os Marines e também para a Royal Navy, representava, claro, o maior desafio. Porque o único jato desse tipo que já tinha sido operacional no Ocidente era o próprio Harrier. Mas o Harrier era subsônico e o F-35B ele devia ser supersônico. E ninguém sabia como fazer um avião desses, supersônico e V-STOL. Quer dizer, bom, alguém sabia, mas quem sabia era o inimigo. É, isso mesmo. Os soviéticos começaram a pesquisar a tecnologia V-STOL para jatos de combate mais ou menos na mesma época que os britânicos, no final dos anos 50. E o resultado foi um demonstrador de tecnologia que voou em 9 de janeiro de 1963, o Yakovlev Yak-36. Na época, a Marinha Soviética estava às voltas com o problema de como proteger os seus submarinos contra as forças dos Estados Unidos e da OTAN em mares abertos, longe do litoral soviético, ou seja, fora do alcance da proteção de aviões e helicópteros baseados em terra. O perigo aos submarinos eram os helicópteros e aviões de patrulha munidos de detectores e armas anti-submarino, claro. Surgiu então, para os soviéticos, o conceito de grandes cruzadores,
armados com enorme arsenal de armas antinavio e operando aviões capazes de dar conta das aeronaves antissubmarino inimigas. Não era o conceito de um porta-aviões tradicional, era inovador, era um conceito diferente, um navio diferente, único de seu tipo. Surgiu então a classe Kiev, da Marinha Soviética. E para equipar esses navios foi desenvolvido um jato de combate derivado do Yak-36, o Yak-38, que entrou em serviço em 1977. E era bem equivalente aos primeiros Sea Harrier britânicos, e como esses era subsônico. Além de combater as aeronaves antissubmarinas inimigas, o Yak-38 devia servir também para dar apoio de fogo às tropas de fuzileiros soviéticos em desembarques anfíbios. Não era um interceptador, nem um jato para atacar grandes navios, como os porta-aviões norte-americanos, tá? Rola aí os dados dele para a gente conferir. O Yak-38 serviu bem por certo tempo. A Marinha Soviética nunca tinha operado aviões embarcados e, nesse sentido, o Yak-38 foi muito bom para se obter essa experiência. Mas, com essa experiência, também ficaram claras as limitações desse jato. E no início dos anos 80, estava claro para a Marinha Soviética a necessidade de um genuíno caça multifuncional, supersônico e com um radar moderno multimodo. E que devia continuar sendo V-STOL, para poder operar nos cruzadores Kiev e de outros navios, inclusive, se fosse necessário. A Yakovlev, com todo o know-how que tinha acumulado, encarou esse desafio. E com um padrão tecnológico de sistemas e armas similar ao MiG-29, surgiu o Yak-141. Essa coisinha fofa aqui, tá? Decolando e pousando de modo tradicional, ele fez o seu primeiro voo em 9 de março de 1987. Não foi nem de longe um programa fácil, mas em 3 de junho de 1990, houve o primeiro voo em perfil completo, ou seja, decolagem vertical, transição para o voo normal de avião, manobras, transição para o voo e pouso vertical. Vamos conhecer os dados dele? Joga aí, entra aí com os dados do nosso aviãozinho aqui, o nosso Yak-141. Em 21 de setembro de 1991, o piloto de teste Sinitsyn fez o primeiro pouso vertical desse avião num cruzador da classe Kiev, o Almirante Gorshkov. No mesmo dia, Yakimov, colega do Sinitsyn, pousou o segundo exemplar de testes operacionais no mesmo navio e seguiu-se uma rotina de voos de testes a bordo, para verificação operacional. Num destes, infelizmente, em 5 de outubro, com o Yakimov nos controles, ocorreu um acidente no pouso, com a perda do avião. Ele ejetou, o piloto ejetou e foi resgatado no mar. Nada assim de extraordinário, tá? No programa de testes de um novo jato de combate, como aconteceu inclusive com o F-14, o Tornado, o F-22 e o Gripen, todos eles tendo protótipos perdidos em acidentes nessa fase. No caso do Tornado, aliás, foram 2. Porém, a Marinha Soviética, depois da experiência com os Kiev, tinha decidido construir um porta-aviões tradicional
para o qual deveriam ser adotadas versões navais dos caças Sukhoi 27 e MiG-29, e não havendo, portanto, necessidade da decolagem dos pousos verticais. Mas o maior problema do Yak-141 não era de projeto, nem de nova doutrina e nem de operação. 1991 foi um ano caótico na União Soviética. Em agosto, haveria uma tentativa fracassada de golpe. E em dezembro, para surpresa geral, sem guerra, a União Soviética deixou de existir. Em seu lugar, surgiram inúmeras repúblicas independentes e a Rússia. Bom, mas mesmo antes desse colapso final, em função do que estava acontecendo, ainda em setembro, já tinha sido cortado o orçamento do programa do Yak-141. Pela Rússia, já nas cores da Rússia, o avião, como está aqui nessa pintura aqui, o avião foi mostrado ao mundo em 92, no Salão Aeroespacial de Farnborough, na Inglaterra, e impressionou. Claro, não havia nada similar no Ocidente, mas, sem que muita gente soubesse, já era um programa morto. No caos do pós-comunismo, a então falida Rússia não tinha como desenvolver o avião, e muito menos fabricar ou operar, sem chance, tá? E aí estava a solução para a Lockheed. Já no final dos anos 80, a empresa norte-americana estava envolvida com a perspectiva de um jato de combate sucessor do Harrier, e que fosse supersônico. E tanto a Lockheed quanto o Pentágono vinham buscando cada fiapo de informação sobre o Yak-141. Ainda no meio do tumulto político da União Soviética, em 1991, e antes do colapso econômico dessa, uma equipe da Lockheed seguiu para Moscou para encontros com a equipe da Yakovlev. Cara, essa história você não vê em qualquer lugar não. E antes mesmo do colapso final soviético, em dezembro, essas conversas sigilosas resultaram num primeiro contrato assinado entre a Lockheed e a Yakovlev, tá? Totalmente secreto. O objetivo desse acordo, a transferência da tecnologia do Yak-141 para a Lockheed, especialmente toda a engenharia do seu sistema de propulsão, que permitia tanto o desempenho vertical quanto a velocidade supersônica. Em 6 de setembro de 1992, a Yakovlev confirmou esse contrato, mas a Lockheed só o reconheceu a público e muito a contragosto, diga-se cá entre nós, em junho de 1994. Pelo que se sabe, pelo que eu andei vendo aí, o valor foi de 385 milhões de dólares, tá? O que na época devia dar alguns trilhões de rublos, vai saber. E não abrangia apenas a documentação técnica do Yak-141, mas também a contratação de alguns dos principais engenheiros russos do programa, como consultores. E agora olha as fotos dos dois. Olha as fotos dos dois. Yak-141 e F-35B. Não tem como negar, né, meu amigo? Digamos, inclusive, que o F-35B parece assim, é um Yak-141 que tomou um banho de loja, stealth, na Lockheed, né? Levaram ele pro shopping. Vamos botar uma roupinha stealth em você. E foi isso, entendeu? Gostou dessa história? Digna de um filme de espionagem. Incrível, né? Tipo da história que você vai encontrar aqui. Continua conosco. Se inscreva, ative o sininho para ser informado de todas as novidades. Convide os amigos para o nosso canal, entendeu? Chama aí a turma para se reunir comigo e com o Kowalski. Estamos aqui para isso. Esse canal é seu. Um grande abraço para você e até mais.